A aula de hoje, pessoal, é sobre o preço dos combustíveis. As manifestações que estão ocorrendo hoje por todo o Brasil é uma coisa maravilhosa, é um exemplo de democracia, é um exemplo de que a população brasileira não é mais uma população tola e alienada. Os elementos de mídia, a internet, as redes sociais, tudo isso tem auxiliado a esclarecer, a divulgar informações que eram colocadas sempre de escanteio, para que o povo brasileiro não refletisse, não discutisse. Eu fico um pouco preocupado, viu, pessoal, quando se fala, a seleção ganhou, o Brasil ganhou o quê? O Brasil não ganhou nada, meia dúzia de espertos ganharam, se deram bem, às custas da ilusão da maioria. O povo brasileiro está iludido, não sabe, o Brasil não ganhou nada, cara, o futebol não leva ninguém para frente. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês na aula de hoje são questões importantes. Um técnico em mecânica, nós lidamos com máquinas, com equipamentos que utilizam geralmente combustíveis. Combustível fóssil, vamos falar do petróleo. O Brasil é um país produtor de petróleo. Nós temos uma empresa de petróleo chamada Petrobras, que é uma das maiores do mundo. Desde o ano 2011, a mídia informa que nós somos autossuficientes, consumimos 2 barris, produzimos 2 milhões de barris por dia. Consumimos 2 milhões de barris, produzimos 2 milhões de barris. Em termos de barril de petróleo, o Brasil é um país autossuficiente. Certo? Isso é um fato. Nós somos autossuficientes. Vem a pergunta. Qual é a pergunta? Então, se somos autossuficientes em produção de petróleo, por que o petróleo e seus derivados, porque a gasolina especificamente, o óleo diesel, que é o combustível dos transportes, por que é tão caro? Por que nós pagamos uma das gasolinas mais caras do mundo? Por que nós pagamos, então, um dos óleos diesel mais caro do mundo? Por quê? Outros países que nem petróleo têm, nem são produtores, compram no mercado internacional ao preço do dia o petróleo, destilam e vendem o combustível em suas bombas mais barato do que o nosso. Eu nunca entendi isso. Essa é a primeira pergunta. O segundo fato, o Brasil possui uma estrutura de refino. O Brasil possui refinaria, nós não compramos, aliás, compramos uma pequena parte de petróleo refinado para complementar, porque existe um desbalanceamento no Brasil. Quando você destila 1 litro de petróleo, você não obtém partes iguais de gasolina e óleo diesel não. Você obtém mais os derivados do que outros, dependendo do processo de refino que você utiliza. Certo? Então o Brasil tem um desequilíbrio, nós temos um transporte, com a matriz desse transporte é baseada em transporte rodoviário. O transporte rodoviário é o segundo transporte mais caro do mundo, ele só perde, é um modal muito caro, ele só perde para o transporte aéreo. Primeiro, o transporte mais caro do mundo é o aéreo, o segundo é o rodoviário. As nossas ferrovias foram destruídas, nós tínhamos quilômetros e quilômetros de ferrovia que foram colocados em desuso com a famigerada privatização das empresas da empresa ferroviária, da rede ferroviária federal, foi colocada. Privatizaram algumas outras e não mais. O Nordeste, então, ficou totalmente desprivilegiado. A ligação que o Nordeste tem com o Sul, os produtos industrializados que vêm de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Minas Gerais, gente, esses produtos vêm de cima de caminhão, em estradas esburacadas, a um custo muito alto. Por isso que as coisas se tornam tão caras aqui. A indústria pesada fica no sul e sudeste. O nordeste e o norte tem que transportar isso tudo de caminhão, é ridículo. A navegação de cabotagem, que um dia existiu no Brasil, tivemos uma grande empresa de navegação, o Lloyd brasileiro, certo? Fazendo transporte de cabotagem. A navegação de cabotagem é aquela navegação que é feita de porto a porto. A mercadoria embarcaria em Santos, São Paulo, no porto de São Paulo, e sairia distribuindo para os portos dos estados. Acabaram com essa navegação, não tem mais. E nem entra governo, entra ministro, sai ministro, e ninguém toma providência para resolver. Eu penso que esses manifestos na rua já cumpriram um papel fundamental. Esses brasileiros e brasileiras que foram para a rua têm que ter seus nomes registrados na história. Sem briga, sem violência. Se houve tumulto, se alguém jogou uma pedra aqui ou acolá, paciência. Se eu colocar 1000 pessoas num clube de festa, é difícil não sair uma briga, porra. No show, quem já fez show aqui? Você bota 1000 pessoas no show, cara, você bota segurança, você bota tudo, e o cara joga a cadeira na cabeça do outro, quebra a garrafa. Agora imagine 10, 20, 50, 100 mil pessoas no meio da rua, descontroladas, gente de todo tipo. É claro que vai haver bagunça.
bagunça. Claro que vai haver tumulto. Não estou com isso justificando nem defendendo. Não defendo nem justifico violência nem bandalheira. Sou contra vandalismo e bandalheira. Agora eu digo a vocês que, claro, que isso é uma consequência de uma massa sem controle. E uma das características desse movimento é que eu não vejo partido político encabeçando. Eu não vejo liderança encabeçando. Eu vejo cidadãos brasileiros tentando buscar no meio da rua seus direitos, que os políticos têm sonegado. O que eu questiono agora, voltando ao assunto da Petrobras, é primeiro, produzimos petróleo, certo? No entanto, o nosso combustível é um dos mais caros do mundo. Somos autossuficientes, mesmo assim o combustível não baixa. Aí vem a segunda pergunta, certo? Se nós refinamos, se nós produzimos esse petróleo, onde está a planilha? Nós queremos a planilha de custo. Os brasileiros estão pedindo a planilha de custo. É isso que eu digo, cada um de vocês, os colegas de vocês, os contatos nas redes sociais, no Facebook. Eu sou professor, sou ocupado, não tenho tempo disponível para ficar em Facebook, certo? Eu simplesmente transmito hoje minha mensagem como técnico também, né, de formação técnica, questiono. Eu faço a pergunta, onde está a planilha? Nós queremos que a Petrobras abra publicamente. A Petrobras é uma empresa pública. Um dos maiores acionistas da Petrobras, o maior é o governo federal. Nós queremos a planilha pública aberta. Nós queremos ver como a Petrobras calcula o custo produzido do barril. Qual é o custo de produção do barril? Pessoal, isso devia sair todo dia no jornal. Isso devia estar nas páginas, do jeito que dão o preço do dólar, o preço do euro. Deviam dar o preço do barril produzido pela Petrobras. Se fala em pré-sal, se fala em descoberta de petróleo em vários locais, e a gasolina sobe. Eu quero alertar vocês, pessoal, o combustível está na raiz de todos os preços. A luta para reduzir o preço do transporte foi uma maravilha, uma luta vitoriosa. Eu queria agora que vocês refletissem para que o pessoal que está à frente desses movimentos tomasse uma outra posição. O transporte não pode ser de graça, ficar a zero, porque tem um custo, queima combustível. Nós precisamos reduzir o preço dos combustíveis. Se nós reduzirmos o preço dos combustíveis, nós reduziremos o preço das passagens, nós reduziremos o preço da roupa, nós reduziremos o preço dos alimentos, nós reduziremos o preço da energia elétrica, a energia, os transportes, a alimentação, o vestuário, o lazer. Tudo isso é alimentado pelo preço do combustível. Quando você aumenta o preço do combustível, você retroalimenta a inflação. A inflação é retroalimentada pelo aumento do preço do combustível. Sobe o combustível, sobe a inflação. Subiu a inflação, o combustível volta a aumentar o preço dos produtos, os produtos alimentam, aumenta o preço da inflação. É um sistema retroalimentado. E eu não vejo ninguém falar sobre isso. Cadê a Comissão Econômica da Câmara e do Senado? Cadê as autoridades nacionais, o povo brasileiro, que ainda não tem esclarecimento suficiente para isso, as pessoas que não têm a obrigação de saber disso, mas deveriam se informar, certo? Vocês que são técnicos, que são pessoas que estão estudando e conhecendo, têm a obrigação de fazer as perguntas. Por que o Brasil produz petróleo? Por que o Brasil refina petróleo? Por que o nosso combustível é o mais caro do mundo? Nós queremos a planilha aberta para o povo ver. Publicamente, nós queremos uma auditoria independente, que os políticos, que o Congresso Nacional, que representa a vontade do povo, nesse momento, o povo na rua, exija para abrir a caixa preta da Petrobras. Queremos abrir a caixa preta, queremos ver por quanto se produz o barril de petróleo, nós queremos saber qual o custo de refino, queremos justificativa do preço do combustível. Se tem impostos, que coloque claramente para onde vão esses impostos. Nós queremos, não aguentamos mais pagar combustível caro. Com o combustível caro, sobe o pão, sobe o feijão, sobe o preço da passagem. Então, olha, quem quiser lutar para reduzir inflação, reduzir preço de qualquer coisa, lutem na raiz. A raiz do problema é o preço dos combustíveis. Na sociedade industrializada, na sociedade pós-moderna, dependemos do combustível, principalmente a nossa maior matriz, o combustível fóssil. Cadê os investimentos e as pesquisas técnicas no uso de motores a álcool? Os motores do ciclo Otto, que queimam álcool, nós já abordamos aqui em sala de aula, são motores eficientes, mas as pesquisas foram congeladas, em detrimento da matriz do combustível fóssil. Nós poderíamos ter hoje aviões queimando álcool,
motores aeronáuticos adaptados para álcool. Nós poderíamos ter um motor a álcool, um consumo. E o álcool não se produz só da cana-de-açúcar não, tá? Os Estados Unidos estão produzindo álcool hoje a partir do milho. Bastante álcool, a um preço bem interessante. Precisa que se debrucem sobre pesquisa. O Brasil foi líder mundial no álcool, cadê? Então são perguntas que vocês, como técnico, estudante, têm que refletir, viu? O povo tem que refletir. Queremos a planilha aberta. Queremos ver. Pessoal, a minha mensagem para vocês era essa. Espero que reflitam sobre o preço dos combustíveis, tá certo? Um abraço.